Alô, 1, 2, 3, testando o som. Agora sim. Queridos irmãos, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Templo Estrela do Oriente, a casa da Cabocla Jurema da Praia, que a luz do universo, de nossos guias e orixás, possa contaminar nossas mentes e corações hoje e sempre. Estamos mais uma vez aqui nesse espaço denominado A Umbanda em Debate, e eu quero começar o nosso quadro semanal, antes de mais nada, lembrando que é aquele momento que a gente troca ideias, informações, conhecimentos sobre o espiritualismo em geral, sobre a Umbanda em particular, tá certo? Então, aqueles que tiverem dúvidas, podem mandar as dúvidas para o nosso WhatsApp 999-495-494, repetindo, 999-495-494. Bom, eu quero começar esse quadro hoje, inicialmente pedindo desculpas a alguns irmãos que fizeram contato conosco, reclamando que determinados projetos nossos não têm sido mais colocados no YouTube. Então, nós estamos tendo aí uns probleminhas técnicos e estamos tentando corrigir isso e futuramente nós vamos regressar para a nossa rotina, né, de publicações de vídeos, se Deus quiser, né? Bom, por essa razão, talvez, nós estamos sem as últimas perguntas das pessoas, então eu peguei aqui perguntas antigas, para que a gente pudesse ter condições de cumprir a nossa missão, que é levar esse quadro já vitorioso, a Umbanda em Debate, para todos. Então, uma das perguntas antigas que a gente tem, as pessoas nos perguntaram, a pergunta é: o que é vibração espiritual? Vamos lá. Já que o nosso leitor, ou o nosso ouvinte, eu não me lembro se essa pergunta chegou na época de jornal, se foi na época de rádio, são tantas emoções que a gente já não lembra mais. Mas, já que essa pessoa que nos mandou essa pergunta, nos pergunta o que é vibração pelo olhar espiritual, a gente precisa começar falando que, segundo a teoria do médico austríaco Franz Frederick Mesmer, mais ou menos ali por 1700 e lá vai qualquer coisa, ele nos traz, dentro dessa teoria do mesmerismo, a seguinte informação: nada, absolutamente nada, que seja material ou espiritual, na natureza está parado. Tudo se movimenta, tudo vibra, tudo evolui, tudo caminha. E aí o que acontece? Mais tarde, a espiritualidade nos traz uma informação que, de uma certa forma, para mim, né, renova a minha fé. A espiritualidade diz assim: olha, tudo bem, tudo vibra, tudo se movimenta, nada está parado, seja algo material, seja algo espiritual. Só tem um detalhe: esse movimento, ele se dá a partir de um eixo. Como eu não sou bom em física, eu tive que buscar, que a espiritualidade ela traz para você a mensagem, mas ela não destrincha, muito difícil. Você que tem que correr atrás do ensinamento, se você tiver interesse, né? O que a maioria não tem. Aí lá fui eu. Como é que é isso? Vibrar a partir de um eixo. Então a gente descobriu o seguinte, que qualquer tipo de criação, seja ela espiritual ou material, ela só tem condições de viver a partir desse eixo.
Se a gente olhar pelo lado espiritual, esse eixo, falando um português assim bem claro para a gente entender, esse eixo chama-se Deus. Se não for Deus, nada se movimenta, tudo fica parado, tudo, entendeu? Nada existe e por aí vai. Então essa vibração, ela existe a partir de um eixo, tá certo? E ela vibra por N razões, dependendo do que a gente possa estar querendo, qual é o objetivo que a gente queira, né? Então, uma determinada, como a pessoa perguntou, vibração espiritual, nós estamos falando, por exemplo, de uma escala hierárquica, que começa lá atrás, no começo dos mundos, e que nós aqui na nossa casa, os nossos irmãos iorubais chamavam também de Zambi, né? Outros chamam de Deus, outros chamam de Alá, outros chamam de Jeová, não importa. Isso é o eixo, é o que segura tudo que está no plano material ou no plano espiritual. A partir desse eixo que é Deus, as coisas vão se desdobrando. Então, por exemplo, um orixá, ele é uma vibração espiritual, por quê? Porque ele faz parte de um conjunto que vibra, que se move. Assim como a natureza se move, o orixá é natureza. A água da cachoeira, ela não para um segundo, um milésimo de segundo. Ela está sempre em movimento. O vento a mesma coisa, o mar a mesma coisa. Você vai para uma pedreira, você bota a mão lá na pedreira, você pensa que ela está parada ali, estática. Lê do engano, está vibrando ali também. Essa pilastra aqui, já passando para o mundo material, né? Essa pilastra aqui está vibrando, o chão está vibrando, tudo está vibrando. Só que vibra num eixo. Quando a gente traz um pouco mais para dentro dos trabalhos nossos, reparem que nós temos aqui umas tábuas de madeira que são os pontos de força das entidades que vão trabalhar aqui mais tarde a partir de 8 horas. Reparem que a vela das entidades fica no meio dessa tábua de madeira. Esse meio da tábua de madeira eu já chamei de centro indiferenciado da vibração, a espiritualidade chamou de eixo, nós, para poder ficar mais fácil a gente entender, a gente chama de Deus, que a vela ali com aquela chama dela, aquilo ali é a presença de Deus, fornecendo energia para a entidade poder trabalhar, que se não fosse esse eixo também, que é a vela, a entidade perderia a conexão. Então, para existir a vibração espiritual, precisa existir o eixo, precisa existir esse centro indiferenciado da vibração, que nós chamamos de Deus. Então, vibração espiritual é isso, a origem dela é Deus, não importa o nome que a gente dê para esse Deus. Eu acho que de uma certa forma eu consigo responder essa pergunta que me foi feita algumas décadas atrás, como se eu fosse tão velho assim. Tá? Vamos lá, mais uma pergunta da antiga. E essa é recorrente, essa daí está sempre se renovando. Como diferenciar se é a entidade ou se sou eu no trabalho mediúnico? Não é caldo de cana a resposta. Não é caldo de cana, é um processo. Por quê? Porque nós que estamos encarnados, nós temos uma dificuldade muito grande. Não é só dentro do trabalho espiritual, não.
A gente tem uma dificuldade muito grande de saber discernir aqui dentro da nossa mente o que é Deus falando e o que é o aspecto negativo falando, que está na nossa mente também. Essa mesma espiritualidade nos diz e nos alerta para uma coisa muito séria. Deus e o diabo moram na nossa mente. Primeira vez que eu escutei um Exu dizer isso aqui, me lembro que a assistência, o pessoal arregalou 2 olhos desse tamanho assim, ó. Como pode um Exu dizer uma coisa dessas? A mais pura verdade. Só que aí ele complementou, né? Dizendo que nós vamos alimentar na nossa mente aquilo que for a nossa escolha. Se a gente quiser alimentar o lado Deus, vamos alimentar o lado Deus. Se a gente quiser alimentar o lado diabo, nós vamos alimentar o lado diabo. E se for para alimentar o lado diabo, a gente não precisa ir muito longe. É só pegar os jornais todo dia, a gente vai ver ali, né? A humanidade, né? Alimentando o lado negativo da coisa, né? Tá, gente? Então é isso. É difícil discernir. Mas, Luiz Fernando, qual é o remédio? Que essa pergunta aqui, ela está perguntando. Como diferenciar? Como diferenciar? Desculpe, eu não... Pode ser que exista uma outra forma e até hoje eu não consegui enxergar outra forma. Eu só consigo enxergar uma forma. Tá? Através, é um caminho com 2 realidades. Um deles, estudo das verdades espirituais. E o outro, a gente se programar para a nossa reforma interior. Nossa transformação moral. Só que isso é tão difícil. Tão difícil. É um processo tão lento, mas tão lento. Mas não adianta, a gente tem que prosseguir, tem que caminhar, entendeu? Não tem outra saída. Você tentar discernir o que está chegando no teu ouvido, se é Deus ou se não é, é você fazer o seu dever de casa, estudar e se transformar interiormente. Fora isso, não conheço soluções mágicas, até porque, vale a pena ressaltar, aqui dentro não é lugar de mágicas. Aqui dentro é um lugar onde a gente recebe como proposta a magia do amor, que é diferente de mágica. Entendeu? E aí a gente vai caminhando. Vamos tentando ver onde é que a gente vai chegar. Tá, pessoal? Uma terceira pergunta aqui, das antigas. Tudo pergunta com cheiro de mofo, tá, gente? Cheiro aqui está tudo com cheiro de mofo. As novas pararam de chegar porque, né? Vamos em frente. Existem falanges ainda desconhecidas? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Não sei quais são, não sei os seus nomes, não sei se serão reveladas para a minha geração, ou se para gerações futuras, ou se chegarão a ser reveladas, não sei. Não sei. Eu sei que existem. E o que me dá a certeza disso, Luiz Fernando? O que me dá a certeza disso é a dona saudosa, dona Adelina Cardoso dos Reis, minha avó carnal. Foi dirigente espiritual durante 60 anos. No terreiro dela se cultuava Exu e Pombagira, caboclos, pretos velhos e beijada. Acabou. E assim como no terreiro dela era geral.
Umbanda de uma forma geral. Negócio de povo do Oriente, falange dos ciganos, marinheiros, baianos, boiadeiros, nada disso se ouvia falar, nada. Não existiam? Claro, sempre existiram. São desdobramentos de vibração, primeiro do ser maior, que é Deus, depois dos orixás, e depois de uma série de coisas que a gente consegue aprender estudando. Não vamos aqui entrar em detalhes. Sempre existiram. Só que nós não estávamos preparados ainda para conhecer essas falanges, suas manifestações, seus arquétipos, suas características. Não estávamos preparados. Como neste momento não estamos preparados para conhecer as novas falanges. Ponto. Aí me perguntaram aqui, eu vou fazer aqui um link sem estar aqui, tá? Me perguntaram um tempo atrás, Luiz, eu escutei dizer sobre falange dos mendigos. Luiz, eu escutei falar sobre falange de Exu Mirim. O que você tem a dizer sobre isso? Olha, não tem a dizer nada. Não tem. Não tenho mesmo. Não conheço. Não conheço. Embora a Umbanda seja uma religião assim, completamente fraterna, convergente, universalista, está de braços abertos esperando todos aqueles segmentos que foram de alguma forma vilipendiados por essa sociedade leiga, carente de um Deus que a gente tem aí, né? Mas mendigos, nunca ouvi falar disso. E Exu Mirim, para mim, pelo que eu vi até hoje, é uma falange de Exu como qualquer outra. Mesma coisa, Tranca-Ruas, Marabô, Tiriri, Maria Padilha, Cigana, mesma coisa, não muda nada. O homem é que começa, entendeu? Como se diz na gíria, viajar na maionese, né? A mente humana tem uma capacidade de criação que é uma coisa assim louca. Seria tão bom se essa criação fosse exclusivamente para o bem, né? Que planeta maravilhoso a gente ia ter, né? Mas não é a realidade, é o ideal, só não é o real. Então é isso, gente. E assim caminha a humanidade umbandista. Alguém tem pergunta para fazer? Não é possível que não tenha. Tem um irmão lá atrás. Quem é que ficou com... Quem ficou com... Opa, vai lá, Letícia. Boa noite, meu irmão. Com quem estou falando? Desculpe que eu estou... Oi, pai. Felipe, boa noite. Oi, Felipe. Tudo bem, querido? Boa noite. Tudo certo, boa noite. Na última aula, e só para ver se eu entendi direito, o senhor estava comentando sobre vibrações originárias das entidades, e aí o senhor comentou que não necessariamente a vibração originária da entidade tem que bater com a do médium. E aí a minha pergunta é, como que a vibração, né, o orixá de cabeça do médium influencia as entidades que estão afiliadas com o médium? Influencia porque as entidades, elas são sempre submissas aos orixás. Não há, veja bem, não há possibilidade de um grupo, seja ele material ou espiritual, organizado, sem uma hierarquia. Um grupo sem uma hierarquia deixa de ser um grupo e vira um bando. Entendeu? É isso. Então, o orixá de cabeça, ele influencia na entidade? Claro que influencia, porque ele é o regente do nosso ori. Tanto o papai como a mamãe espiritual nossa, não é isso? Então, muitas vezes, são eles que estão ali fornecendo energia para que aquele filho possa se manter firme no seu mandato mediúnico. Então, nesse aspecto, o orixá de coroa, beleza, ele influencia. Agora,
Na vibração originária da entidade que a gente trabalha, não. Aí não tem, necessariamente, não tem qualquer ligação. Tá? Senão, talvez não sei, talvez não batesse direito. Isso é um assunto que a gente precisa esmiuçar bastante. Entendeu? Tá? Ainda temos 3 minutinhos. Perguntas? Não? Gente, ali, ó, o irmão ali, ó. Boa noite. Boa noite. Eu vou tocar num tema, pode ser até polêmico, mas às vezes é uma dúvida que eu tenho e que pode ser a dúvida de outro irmão aqui. A casa, ela sempre prega a caridade, a bondade, a fraternidade, a desmistificação, né? Porque, como eu disse na semana passada, numa pergunta que eu fiz, o preconceito ainda é muito grande em relação à Umbanda. As pessoas, eu acho que elas confundem muito as coisas, né? Um exemplo, a pessoa fala, pô, fulano de tal fez uma macumba, propriamente dita, né? No popular, né? Me perdoe. Uma macumba para prejudicar fulano de tal, ou para fechar os caminhos dele, ou para colocar doença, ou alguma coisa assim. Isso, na verdade, isso causa um preconceito contra as pessoas que são umbandistas sérios, né? Então, o que acontece? Essa história, fulano fez macumba e tal. Por que existem, vamos dizer assim, desculpa a minha ignorância se eu estou me pronunciando errado, entidades ou alguma coisa assim que trabalham para o mal, se existem que trabalham para o bem, e o que acontece, na verdade, com essas pessoas que utilizam a religião de uma forma errada para tentar prejudicar outra pessoa, sabendo que a lei do universo é bem clara, né? Você vai, com certeza, receber aquilo que você dá. Se você faz o mal, uma hora, eu creio, na verdade, nisso, que você vai receber isso de volta de alguma forma. Entendeu? Por que acontece esse tipo de coisa? Boa noite. Boa noite, querido. Olha só, meu irmão, o que a espiritualidade nos diz sobre isso? Talvez seja esse um dos temas mais recorrentes nos terreiros de Umbanda de uma forma geral, né? Fizeram uma magia negra para mim, ponto. O mundo acaba a partir dali. Então vamos lá, vamos analisar a coisa. Em primeiro lugar, o que a espiritualidade fala sobre isso? Espiritualidade que trabalha nesta casa, tá? A magia não é branca nem é negra. O que a torna branca ou negra é o direcionamento que se dá a ela. Porém, o mal sem consciências atuantes simplesmente não existe. Essa é a manifestação da espiritualidade. O que eles estão querendo dizer com isso? Que o mal sem consciências atuantes, ele não existe. Não existe pelo seguinte: se você é uma pessoa que, embora com as suas limitações, você procura fazer tudo aquilo que seja ético, que seja ligado a um caráter reto, aos propósitos de Deus, você não tem que se preocupar com o fulano que mora do seu lado, com o seu vizinho, com a sua amiga, com o seu patrão, que ele vai fazer ou ele vai acontecer. Por que você não tem que se preocupar? Porque você já se conhece. Se você já se conhece, você sabe das suas limitações e etc., você está se lixando porque os outros pensam de você. Assim como você está se lixando porque os outros fazem contra você. Uma frase que você falou e que me chamou a atenção: umbandistas sérios se incomodam com esse preconceito. Eu não me incomodo com isso não, pelo seguinte, porque eu entendo que todos nós, eu me incluo nisso, nós estamos no mesmo caldeirão, nós estamos no mesmo barco, nós estamos caminhando da ignorância para a sabedoria, todos nós. Uns um pouquinho mais adiantados, outros um pouquinho menos, mas está todo mundo no mesmo barco, não tem essa diferenciação. Agora, cabe, isso é uma lei fundamental da Umbanda,
e o palestrante de sábado teve aqui, Leonardo Cunha, bisneto do Zélio de Moraes, ele trouxe uma frase dita pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é o alicerce da Umbanda. Aos que têm menos cultura, nós ensinaremos. Aqueles que têm mais cultura, nós aprenderemos. Isso aí chama-se humildade. É a marca da Umbanda. Mas da Umbanda, não dos umbandistas. Umbandista é ser humano. O ser humano está caminhando, tá? Então, querido, eu não acredito em entidades de Umbanda que façam mal para qualquer pessoa. Aquele que estiver num ser humano dizendo que vai fazer mal para A, para B ou para C, ele está apenas travestido de entidade. Aquilo não é, não foi, nem nunca será entidade em lugar nenhum. Que entidade é algo que está num plano completamente fora do nosso. É o plano do puro espírito. Ela se encaixa no perispírito do médium para transmitir mensagens. Então ela está aqui para prestar a caridade, ela não está aqui para prejudicar ninguém. Agora, existe um grupo de entidades que vem hoje aqui incorporado, que eles têm uma missão muito importante no mundo espiritual, que são os nossos verdadeiros professores. Quando a gente se aprofunda no espiritualismo, a gente vai ver que houve um orixá da criação chamado Exu, que se desdobrou com o surgimento da humanidade no Exu que a gente vê dentro dos terreiros de Umbanda, mas a partir do surgimento da humanidade. Esses Exus que estão dentro do terreiro de Umbanda, eles são os Exus da transformação, que estão atuando do nosso lado, nos ajudando a fazer a lição de casa. A gente vai para a escola, a gente não faz a lição da escola? Nós estamos numa escola chamada Planeta Terra. Estamos fazendo a nossa lição. E o Exu está ali do lado. Se você faz a lição bem feito, para você e para o teu irmão do lado, ele vai estar ali do teu lado como advogado, te protegendo. Agora, se você não faz essa lição direito, você está querendo prejudicar a A, B ou C, ele não vai te prejudicar. Exu não é para prejudicar ninguém. O Exu vai te aplicar a lei do amor. Mas que amor? Amor carnal? Não. Amor carnal é passageiro. Do amor universal, do amor de Deus. Aquele que te ensina a fazer a lição. Ele é o executor da justiça kármica. Ele vai trazer para nós a probabilidade, uma nova probabilidade de regeneração, de transformação. E não para castigar ninguém, para ninguém sofrer. Não tem nada de negócio de sofrimento, de castigo, não tem nada disso. A Umbanda que hoje nós estamos praticando, graças a Deus, ela nos traz tudo de bom. A gente só não vai utilizar se a gente não quiser, se a gente não tiver no momento ainda. E vamos que vamos, cada um na sua, beleza? Queridos, avisos. Quem avisa, amigo é. É assim. Recado da espiritualidade para nós. Segunda-feira que vem, como diria o rei Roberto Carlos, muitas emoções. Importante é que emoções eu vivi, né? Assim que o rei fala, gente. Próxima segunda-feira, homenagem à religião de Umbanda, aqui na nossa casa, tá? Muitas emoções. Vamos ter a presença maciça, por que não dizer, dos nossos caboclos de Umbanda, e, portanto, teremos uma sessão de passes, homenagens e passes. Então, estão todos devidamente convidados, tá?
Essas homenagens já começaram anteontem, aqui na nossa casa. Quem teve a oportunidade de vir assistir a palestra do irmão Leonardo Cunha, saiu daqui extasiado com tanto que se falou sobre a raiz da Umbanda. Quem não veio, meus pêsames, tá bom? Então, segunda-feira que vem, aguardo todos vocês. E a gente vai terminando aqui o nosso quadro Umbanda em Debate, prometendo voltar segunda-feira que vem, se neste plano estivermos, e fiquem com Deus. Oxalá abençoe a todos. Obrigado.